Olá a todos, temos hoje mais um episódio do BF Talks. Eu sou Fátima Batista Fernandes, cirurgiã plástica, e hoje vamos falar de um tema muito importante que é a harmonização facial, que já falamos várias vezes, mas hoje vamos focar num assunto muito importante juntamente com a harmonização facial, que é a parte da medicina dentária. Quando falamos de harmonização facial, estamos a falar muitas vezes de procedimentos estéticos, de botox, de preenchimentos, etc, até mesmo de cirurgia, e esquecemos de uma parte fundamental na face, que é a parte do sorriso. Um sorriso saudável, um sorriso bonito, um sorriso com um articulado perfeito, é isso que muitas vezes traz uma beleza especial ao rosto, e isso tem que ser sempre junto com o resto da harmonização facial, ou seja, nós temos que ter a parte da medicina dentária sempre a jogar a nosso favor. Hoje temos cá o Dr. Tomás Pinto. Muito bem-vindo, Dr. Tomás Pinto, que para mim é o Tomás Pinto que eu conheço desde que nasceu, e o Dr. Tomás Pinto, além de ser médico, é médico-dentista e, portanto, melhor do que qualquer um, pode-nos falar sobre a parte da medicina dentária relacionada com a harmonização facial. Tomás, fala-nos um bocadinho, muito obrigado por teres vindo, e fala-nos um bocadinho da tua formação. Olá, muito boa tarde a todos, é um prazer enorme, um gosto enorme poder estar aqui presente neste podcast, na presença da doutora Fátima Batista Fernandes, que para mim é sem dúvida uma referência na área da cirurgia plástica e da medicina estética, e portanto poder contribuir aqui com as minhas áreas de atuação e sobretudo com a medicina dentária integrada na medicina estética é sem dúvida um prazer enorme. Então, Tomás, fala-nos um bocadinho do teu percurso. Fala-nos do teu percurso formativo. Pronto, eu sou médico-dentista, licenciei-me em 2013 em medicina dentária. Muito bem. Desde então tenho dedicado a minha prática à medicina dentária e tenho-me especializado e tenho praticamente em exclusivo trabalhado numa área que é a ortodontia, que é a área que basicamente tenho feito a minha prática clínica nos últimos anos. A dada altura do meu percurso, muito bem. Pronto, decidi ingressar no curso de medicina e acabei por me licenciar o ano passado e tornar-me médico. Entre várias razões, entre várias motivações, uma das principais razões para eu ter caminhado neste sentido da medicina dentária e depois da medicina vai precisamente ao encontro do que estamos aqui um pouco a falar. A integração da medicina dentária e o entendimento entre especialidades, e também uma coisa que eu acho que hoje em dia é fundamental, que tem a ver com a noção de qualquer profissional de saúde, da saúde como um todo, não órgão a órgão, mas termos uma visão mais abrangente. Portanto, foi uma das principais razões para eu ir em busca deste percurso. Então nós aqui, como cirurgiões plásticos e como médicos de medicina estética, a grande mais-valia que tu nos dás, além da tua ortodontia, além de seres especialista em ortodontia, além de teres a parte da medicina dentária e além, fundamentalmente, de seres médico, explica-nos como é que a nossa interação pode resultar num benefício enorme para o paciente. Conta. Em primeiro lugar, acho que é importante, até para fazermos um bocadinho entender o público que nos procura com a medicina estética, perceber um bocadinho o que é que são os pilares da medicina dentária, contextualizar um pouco o que é que a medicina dentária, para onde é que a medicina dentária mais aponta. Portanto, quando falamos de medicina dentária temos que ter 3 pilares fundamentais: saúde oral, funcionalidade e depois a estética. Portanto, as 3 têm que coabitar de igual forma, temos que funcionar sempre em direção a estas 3 valências. Quando falamos da saúde, estamos a falar patologias ao nível da boca, patologias ao nível dos dentes, estamos a falar, por exemplo, de focos de infecção ou inflamação que possam existir na boca, que nós temos que fazer sempre um screening e um diagnóstico muito assertivo. Por outro lado, estamos a falar também da função. Não nos podemos esquecer que a boca, que faz parte da nossa face, como principais funções, estamos a falar da atividade mastigatória, da mastigação, da fala, da deglutição. Portanto, temos que ter os dentes e os maxilares capacitados para que possam fazer essas funções. E em último lugar,
que não há aqui uma ordem cronológica, funcionam os três interligados, estamos a falar da estética. Portanto, é aquela aparência automática quando olhamos para uma face, olhamos para um rosto, temos que ter o sorriso em boas condições. E é o cartão de visita, muitas vezes o sorriso é o cartão de visita das pessoas. E depois também tens que falar, e é muito importante que estejas a dar esta lição, porque as pessoas têm que se capacitar. Exatamente. Acho que as pessoas têm que ter noção de que, por exemplo, quando falamos de saúde, vamos começar só um pouco aqui a falar da parte da saúde oral, que, a meu ver, ainda é um bocadinho negligenciada, quer por profissionais de saúde, quer pela população. E acho que é um bocadinho a nossa função também. Até é mais por profissionais de saúde que a população. A população está mais ativa. Exatamente. Está mais interessada. Temos vindo cada vez mais a perceber que as pessoas estão mais preocupadas. Problemas de saúde oral, estamos a falar de cárie dentária, problemas nas gengivas, pessoas com recessões gengivais, estamos a falar com pessoas com um sorriso com alteração de cor, amarelado, manchas, fraturas, restaurações antigas, coroas antigas ou em mau estado, tudo isso afeta. Por outro lado, também temos uma área que me diz muito, que é a área da ortodontia, quando temos realmente um sorriso que até está saudável, alinhado, mas não está alinhado, temos problemas na mordida, etc. Outro ponto que também é muito importante falar tem a ver com, e cada vez se começa, felizmente, eu acredito que cada vez veja menos, mas que ainda há uma franja muito grande da população com perdas dentárias, ausência de dentes, pronto, não têm dentes, falta uma grande parte dos dentes, ou parcial ou total. O que é que isso acarreta? Pronto, o que é que isso acarreta? E aqui também começamos a entrar um bocadinho no nosso planeamento quando falamos de medicina estética. Isso e também os próprios desgastes dentários, as pessoas têm bruxismo, por exemplo, que é o ranger os dentes, as pessoas têm um hábito de ir desgastando os dentes ou à noite ou durante o dia. Isto tudo o que é que faz? Conseguimos que, e estamos a falar do terço inferior da face, sim, não é? Sim, sim. Portanto, há uma diminuição dessa dimensão vertical. E isso, nós falamos muitas vezes sobre isso, que é essa diminuição dessa altura do terço inferior da face, derivada à ausência de peças dentárias, faz com que, no fundo, haja uma diminuição do suporte dos tecidos periorais, consequências mais rugas, aquela percepção de que há mais um maior envelhecimento, um envelhecimento precoce aqui do terço inferior. O lábio superior retraído. O lábio superior. As pessoas queixam-se muito. Exatamente. Outra coisa, a ausência ou a perda de projeção labial por uma causa interna, uma causa dentária, claro. E que muitas vezes a medicina estética trabalha nessa fase, mas precisa do apoio da medicina dentária muito e da ortodontia. Muito importante. Pronto. E por último, diria que depois também temos que olhar um pouco também para o posicionamento e para a oclusão, que a oclusão é a mordida, ou seja, é o encaixe dos dentes e a sua relação uns com os outros, e do maxilar superior e do maxilar inferior. E muitas vezes também temos que recorrer a cirurgias ortognáticas ou não para corrigir essas assimetrias ou essas discrepâncias, digamos assim. Sim, discrepâncias, claro. E tu, então, perante tudo o que tu estás a dizer e a importância de tudo o que tu disseste, é muito importante nós, na primeira avaliação, termos ou uma avaliação em conjunto, ou normalmente os doentes já são acompanhados durante o ano pelo dentista, mas muitas vezes já são acompanhados por cáries e não há uma avaliação total, como hoje em dia a medicina dentária faz uma avaliação total da boca, do articulado, de tudo isso. Nós temos que ter, forçosamente, ao vermos um doente que vem procurar harmonização facial e que vem pensar em tudo o que é a panóplia que nós usamos, nós temos que ver a parte dentária, que é fundamental. E não adianta nada estarmos a evoluir para procedimentos sem a consulta prévia. Sem dúvida. Sem a consulta da medicina dentária. Acho que é uma pedra basilar no percurso. Acho que nós tentamos aqui nas nossas dinâmicas de consulta ter sempre isso assegurado. Eu acho que o básico, digamos que se quisermos começar por pequenos passos, a fase inicial é saber se o doente, e isto são recomendações internacionais, os pacientes devem visitar o médico dentista de 6 em 6 meses. Isso é o que está fundamental. E até as higienizações. Exatamente, ou seja, diria que essa visita ao dentista, essa consulta, deve ser uma consulta de controle e higiene oral, idealmente tudo na mesma sessão. No fundo, para certificar que a prevenção está ok e que não há nenhum problema, estamos, entre aspas, controlados. Pronto.
Isso é a pedra, é o primeiro passo. Basilar. Exatamente, é a pedra basilar. Ou seja, perguntamos aos nossos pacientes que vão ser submetidos a tratamentos de medicina estética se estão em dia com a sua saúde oral, e isso faz-se através das visitas graduais recorrentes ao médico dentista. O ideal, o plano ideal, que é aquilo que nós, na verdade, tentamos fazer e fazemos. E que temos feito. Tem a ver com integrar a consulta de medicina dentária no processo e no workflow do planeamento da medicina estética. Muito bem, muito Pronto. bem. Então agora vou dizer aquela frase lapidar que é, em resumo, pelo facto de sermos mais invasivos no diagnóstico, vamos ser mais conservadores no tratamento, ou seja, vamos fazer o tratamento direcionado exatamente para o problema dentário, para o problema ósseo da face, e não estamos só a tratar a ruguinha, ou a tratar a mancha, ou a tratar, seja o que for, superficial, sem fazermos um diagnóstico abrangente. Exatamente. Aliás, nós no fundo estamos aqui a pôr uma série de cartas na mesa, estamos aqui a descartar várias hipóteses, ir à procura de outras, para acabarmos por, no fundo, quando sugerires, quando for qualquer tratamento de rejuvenescimento e de harmonização do rosto, ser ser direto. Exatamente, ser um plano mais certeiro e personalizado àquele caso. Claro que sim. Pronto, eu acho essa expressão bastante importante, de sermos invasivos no diagnóstico para que os tratamentos já sejam conservadores. Sim, conservadores e que os tratamentos sejam conservadores em termos de produtos e conservadores também em termos do gastos do paciente, com coisas completamente escusadas. Agora, entrando noutro capítulo e entrando numa fase mais de exemplos, diz-me o que é que tu sabes sobre, por exemplo, a exposição gengival, que nós muitas vezes tratamos como botox, mas que há imensas causas de exposição gengival. Sim, é verdade. O sorriso gengival é algo que afeta, é uma situação que afeta e tem um impacto muito grande na harmonia do sorriso e na harmonia facial, sem dúvida. E eu acho que é o exemplo perfeito de uma interação entre cirurgião plástico e médico dentista. Acho que talvez não encontre assim rapidamente um exemplo tão bom para trabalharmos e que trabalhamos juntos. A toxina botulínica, ou Botox, é uma ferramenta incrível, com a ressalva de que a aplicação tem que ser de X em X tempo, nunca é nada definitivo, claro, mas que funciona bastante bem. O que nós temos vindo a perceber ao longo do tempo e o que acontece é que muitas vezes as causas do sorriso gengival são outras. Pronto. E a toxina botulínica muitas vezes revela-se insuficiente para conseguirmos os nossos objetivos. Claro. Pronto. Causas: excesso de gengiva. Há pessoas que têm uma quantidade de gengiva maior do que o normal, que acaba por recobrir a superfície do dente que nós vemos, a coroa. Sim, parte parcial do dente. Exatamente, Muito ou seja, bem. às vezes parece que temos uns dentes pequenos, mas no fundo é toda a gengiva que está a recobrir. Sim. O que é que se pode muitas vezes fazer? Recorrer a pequenas gengivectomias para voltar a desenhar a gengiva no sítio certo. Exatamente. E no fundo subir ligeiramente aquela exposição que temos da gengiva. Outra questão: posicionamento dos dentes. Às vezes temos os dentes muito extruídos, ou seja, neste caso os dentes superiores muito para baixo, expostos, e com a ajuda da ortodontia, muitas vezes com recurso a outras técnicas como a utilização dos mini implantes, podemos intruir esse setor anterior dos dentes. Intruir quer dizer empurrar os dentes para cima, sim. Pronto. Ou seja, no fundo os dentes são movimentados um pouco mais para cima e também conseguimos reduzir essa exposição só de gengiva. Por vezes, por último, pronto, o problema por vezes é mesmo ósseo, é mesmo maxilar, e temos que recorrer ao apoio da cirurgia ortognática para haver ali uma impactação da maxila, ou seja, haver uma redução dessa quantidade óssea. E eu acho que depois disso, desse screening feito, é que depois nós podemos optar o caminho que queremos fazer. O que é melhor, e que até se pode fazer qualquer uma dessas coisas e depois também fazer o Botox. Exatamente, faz-se muito, ou seja, o Botox como complemento. É evidente, como complemento. Agora já a pessoa está com uma exposição muito menor. Outra coisa muito interessante para ti, que és médico, e isso é muito importante, o facto de fazeres medicina dentária, fazeres ortodontia e seres médico, porque o facto de ser médico tem uma abrangência enorme. Nós temos agora, na nossa prática clínica de cirurgia plástica, nós temos a concomitância e a utilização da medicina integrativa. E a medicina integrativa está-nos a dar uma ajuda enorme, tanto nas complicações pós-operatórias, que são evitadas através da medicina integrativa, como em muito mais bem-estar em relação ao doente em geral.
nós estamos a usar muito e agora diz-nos o que é que a medicina integrativa, ou seja, a medicina do homem como um todo e passar a medicina dentária para esta visualização geral, porque tu és médico, o que é que isso te beneficiou na tua prática clínica? Sim, sem dúvida. Eu acho que o termo medicina integrativa, que já não é só um termo académico, mas já é uma realidade, já é algo que moldou e molda o caminho da medicina atual e futura. Acho que as especialidades, praticamente todas, têm que caminhar para a medicina integrativa. Com certeza. Lá está. A minha experiência como médico veio-me permitir ganhar ou aumentar essa visão, melhorar essa visão. Dentária, sim, sim. Para quê? No fundo, acho que a saúde agora tem que ser encarada como um todo, já não ser órgão a órgão, estarmos cada um isolado nas nossas áreas e funcionar um pouco como todo. Portanto, até dar um exemplo, passando assim de uma coisa mais específica para uma coisa global. Um paciente com um abscesso na cavidade oral, um abscesso na boca. Que ele nem se apercebeu. Que nem se apercebeu, está lá associado a um dente e que está, porventura, há muitos anos. A pessoa não fez os controles necessários no médico dentista e tem um abscesso ativo. Ou então esse abscesso até já deu sintomas, já deu dor, etc. Mas vai passando com antibiótico, com isto ou com aquilo e volta. Exatamente, ou seja, a pessoa anda naquele ram-ram, entre aspas, sim. mas que... Muito frequente, mas que no fundo não o trata. Está descrito e sabe-se que hoje em dia qualquer infecção ou inflamação na boca tem um impacto gigantesco no corpo geral. Pronto. Portanto, falando, ainda não colocando a medicina estética aqui neste campo, já estamos aqui a ver que a importância de uma infecção pontual numa região da boca vai ter uma consequência na saúde geral. Isso já estamos a falar de medicina integrativa, ou seja, aí já estamos a colocar a medicina dentária... Integrativa em destaque. Em destaque, exatamente, ou seja, aí já estamos a trabalhar já estamos a dar um exemplo da importância da medicina dentária na medicina integrativa. Depois estão usados chumos. Chumos e outras amálgamas que não fossem inofensivas. A recomendação atual da OMS é que qualquer amálgama, o vulgo chumbo dentário, seja removido. Porquê? Porque o chumbo é um metal pesado e que já está completamente, neste momento não se põe, não se aplica nos nossos tratamentos e quem o tem é altamente recomendado que o tire. O metal pesado no nosso organismo, mais uma consequência nefasta pode ter para a saúde geral. E lá está. Agora, colocando a medicina estética neste trio, uma inflamação ativa, uma infecção ativa, se vamos submeter o nosso paciente a um procedimento de estética, facial, o que for, invasivo ou não, o que é que temos que fazer? Temos que assegurar que não há inflamação. Porquê? Porque uma inflamação pode complicar potenciar todo o procedimento estético. Exatamente. Ou seja, para o sucesso da medicina estética, claramente que temos que avaliar se não existem outras inflamações. Não podemos fazer um scan do corpo todo, mas a boca é uma porta de entrada que é fácil de avaliar e que tu consegues já excluir imensas claro. Patologias. E outra coisa, acredito que para o sucesso dos próprios tratamentos vai influenciar. Claro que sim. O sucesso do tratamento, até tu metes uns fios ou tu até pôs um ácido hialurónico, depois vais ter reação ao ácido hialurónico, muitas vezes é porque o sistema imunitário esteve a ser afetado e estimulado pela inflamação durante anos. Exatamente. Portanto, se pudermos prever e certificarmos que essas situações estão erradicadas, mais um plus para podermos assegurar. Completamente. E o plus máximo de tudo isto, e da medicina dentária, e da cirurgia plástica, e da medicina integrativa, é as pessoas terem feito um upgrade médico. Porque isto faz a diferença toda. E faz esta visão do ser humano como um todo. Faz esta visão em que nós conseguimos aplicar tudo isto, por ser médicos, aplicamos tudo isto, nem que seja numa volumização labial. É muito importante isto. Então, para acabarmos, e muito obrigado por teres sido tão claro e evidente, para nós acabarmos, diz-me qual é o benefício da nossa interdisciplinaridade e a aplicação de todos estes conhecimentos na nossa prática clínica, qual é o benefício da nossa parceria? Podia resumir assim 3 tópicos fundamentais. Em primeiro lugar, tem a ver com a segurança.
Portanto, fornecermos segurança nos nossos procedimentos através do nosso conhecimento e também os próprios pacientes estarem assegurados de que lhes foi feito um screening muito adequado, muito pormenorizado e que aquele tratamento que lhes foi sugerido foi realmente o indicado para a sua situação. A outra questão que eu acho que também é uma questão muito atual é a personalização. Ou seja, ótimo, isso mesmo. Estamos a personalizar as nossas abordagens, estamos a tratar um doente como aquele doente, estamos a indicar-lhe o tratamento que ele realmente necessita e, como disse bem, não estamos aqui estamos a evitar oferecer vários procedimentos, um leque enorme de procedimentos, que as pessoas vão entrar aqui em gastos desnecessários de tempo, de dinheiro e vão submeter a sua saúde a coisas muitas vezes que não é de todo necessário. Sim. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que no final consigamos chegar à eficácia dos tratamentos. Pronto, sucesso dos tratamentos, melhor qualidade e conseguirmos promover melhor saúde a quem nos procura e aos nossos pacientes. Muito bem, Tomás, muito obrigado, muito bem, tudo o que disseste. Eu só queria reforçar esta qualidade, esta mais-valia de estarmos a atuar como médicos e não estamos a atuar só como medicina estética, não estamos a atuar só como cirurgiões plásticos e não estamos a atuar só como médicos dentistas. Tem que haver esta integração total do ser humano e do corpo humano de cima a baixo. Muito obrigado, Tomás, foi muito enriquecedor. Obrigado por teres vindo, obrigado pela tua parceria e obrigado pela tua amizade. Obrigado, tem sido uma amizade e uma parceria de muitos anos, ao qual eu sou um aluno para a vida toda, dos ensinamentos, quer de vida, quer profissionais, quer científicos, por isso para mim foi um grande prazer estar aqui. Um prazer também para mim. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado por nos seguirem no Apple Podcast, no YouTube e no Spotify. E até para a semana.